Sejam bem-vindos. Vou lembrar aqui que na última semana, a gente estudou superfícies minimais. Para isso, estudamos o blob, né? Que era nada mais do que a substituição do ponto da origem por uma reta projetiva, por um P1, que representa as direções passando pela reta, né? Cada ponto aqui no P1 é uma direção aqui. E vimos que esse blob era um isomorfismo fora desse divisor, desse P1, que é chamado divisor excepcional, e fora desse ponto que foi explodido, que é a origem. Ele é um isomorfismo. Vimos que a gente pode calcular o fibrato canônico da superfície obtida, né, depois de fazer um blob, em função do canônico da superfície e do divisor excepcional. Isso não vale só para o fibrato canônico, mas vale para qualquer fibrado, qualquer divisor em X se escreve como um divisor que vem de S, da base que você explodiu, e um múltiplo do divisor excepcional. Tá? É basicamente isso, né? Pega um divisor aqui, então ele é pullback de alguém na base, mais um múltiplo do excepcional, onde essa soma é ortogonal, ou seja, o que vem de S com o que vem do divisor é sempre zero, né? O produto, a interseção. Tá? E vimos também que se tem dois divisores, a interseção no pullback, no divisor, na explosão, né, no blow-up, é a mesma que a interseção antes de fazer o pullback. E uma propriedade fundamental era que a curva excepcional, o divisor excepcional, tinha autointerseção menos 1, e isso eu não provei, não falei por quê, é uma conta. Tem um truquezinho para fazer, aqui a gente acha que por enquanto podemos acreditar nele, e a interseção do divisor excepcional com o divisor canônico de x é menos 1. Tá bom? Essa segunda igualdade é consequência da primeira, porque temos a fórmula do gênero. Eu sei que uma curva, é uma superfície, é uma esfera de Riemann, né, um P1. Então, conheço o gênero, é zero. Conheço a autointerseção, portanto, conheço a interseção com fibrato canônico. Lembra da fórmula do gênero que a gente viu na aula retrasada, na semana retrasada. Depois a gente definiu o transformado estrito de uma curva, que simplesmente você pegar uma curva que passa pelo ponto, explodir, né? E aí vai aparecer uma curva irredutível e um múltiplo do divisor excepcional. Quando você faz o pullback, ou seja, quando você pega a equação, né? Eu peguei esse exemplo, né? Fiz a substituição da explosão e você vê que aparece uma curva e um divisor excepcional. Então, essa curva que aparece é o chamado transformado estrito. Tá? É a mesma coisa que você retirar o ponto da curva, você fazer a imagem inversa, isso aqui é um difeomorfismo, se você retira o ponto azul, e depois tomar o fecho. Tá? Mesma coisa. Talvez seja bom colocar aqui, né? Transformado estrito, o que eu falei agora foi que o transformado estrito é a imagem inversa de C menos a origem, o ponto que foi explodido, toma o fecho. Ali é um difeomorfismo, né? Pode fazer a imagem inversa e tomar o fecho. Tá? Mesma coisa. Um lema, o gênero da curva, ele não cresce por explosões, ele decresce. E ele não muda quando ou a curva é suave ou quando o ponto que você explodiu está fora da curva. Tá? Em geral, se você explodir pontos na curva, pontos singulares na curva, que você vai obter uma diminuição do gênero. Tem o teorema de Hironaka, né? Depois de um número finito de explosões, você sempre chega numa curva suave. Isso não só vale para curvas, vale para variedades. E como corolário, isso aqui é importante, a gente tem que guardar, o gênero aritmético de uma curva é sempre não negativo. Né? Por quê? Porque você explode
quando você explode, só diminui, né, o gênero aritmético. E quando você chega no modelo suave, ele já é um número não negativo, porque o gênero aritmético é o gênero geométrico, e o gênero geométrico é o número de buracos, né, que é sempre não negativo. Então, o gênero geométrico de uma curva é sempre não negativo. Usando a fórmula do gênero, isso equivale a dizer que esse número é pelo menos 2, né? Dizer que o gênero geométrico é não negativo quer dizer que esse número é sempre pelo menos 2, e quando ele é zero, quando o gênero aritmético é zero, aqui desse lado equivale a dizer que essa igualdade aqui é igual a menos 2, esse número é igual a menos 2, a interseção do canônico com a curva mais a autointerseção da curva é menos 2. Isso implica, como eu disse, que o gênero é zero, portanto, a curva já tem que ser suave, né? Porque senão você explodiria até chegar numa curva suave, mas quando você explode, se ela não for suave, você estaria diminuindo o gênero, e o gênero nunca pode ser negativo, né? Então, ela já tem que ser suave e tem que ser racional, né? Porque se é suave e o gênero é zero, é uma esfera de Riemann, é um P1. Tá bom? Então, o gênero, esse número Kc mais C ao quadrado é sempre maior ou igual do que menos 2, e é menos 2 quando C é uma curva suave e racional. Tá? Como aplicação, vimos que as explosões servem para resolver mapas, né? Se eu tenho mapas definidos não necessariamente em toda a variedade, com um ponto de determinação desse tipo, né? Um ponto de determinação é um ponto X, onde todas essas funções se anulam. Nesse ponto não estaria bem definido, porque não daria um ponto do espaço projetivo, né? Então, depois de um número finito de explosões, o mapa vira um morfismo. Ele não tem mais indeterminações. Isso aqui é o que a gente chama de mapa racional, quando tem indeterminações, e quando não tem, eu chamo de morfismo. Então, a composta é um morfismo, é holomorfo. Tá? Eu fiz o exemplo da aplicação de Cremona, né? Que é esse mapa. Tem essa cara. Ou essa, né? Um mapa birracional, e se eu explodir esses 3 pontos, ele vira um mapa bem definido. É um morfismo. Finalmente, a gente viu o critério de contratibilidade de Castelnuovo. Aqui está um pouco bagunçado, mas basicamente eu comecei com uma curva racional com autointerseção menos 1, e eu disse que, nesse caso, a curva é a explosão de uma outra superfície. A superfície X, desculpa, é a explosão de uma outra superfície. Ou seja, X tem que ser o blow-up de S num ponto P. Tá? Então, ser a explosão equivale a ter curvas excepcionais. Curvas racionais com autointerseção menos 1. E uma superfície minimal quando não tem curvas excepcionais, ou seja, quando a superfície não é a explosão de ninguém. Tá? Nesse caso, a gente diz que é a superfície minimal. E, como teorema, vimos que toda superfície é birracional, uma superfície minimal. Como eu disse, se ela não é minimal, então você tem uma curva excepcional, portanto, você pode contrair ela, né? Ela vai ser a explosão de uma outra superfície. Aí, se essa outra for minimal, ganhou, você ganhou, senão você continua contraindo, uma hora tem que parar. Então, essa composição de explosões é um morfismo birracional. Lembra que o morfismo birracional é um mapa racional que possui inversa racional, né? Morfismo birracional. Eu não disse, acho que eu não escrevi em nenhum momento, mas morfismo birracional é π e π a menos 1 racionais. Mapa que vai de S em S'. Ele não está definido em todo necessariamente como uma explosão, né? A explosão não estava, a inversa da explosão não estava definida no ponto explodido. Tá? Então, sempre podemos supor, como a gente está querendo classificar superfícies a menos de mapas birracionais, sempre podemos supor que a superfície é mínima. Tá? Então, vamos começar hoje com a classificação de Henriques. Vou tentar chegar na definição de superfícies de tipo geral. E para isso, vamos começar supondo, né, que S não perco nada, porque se não for minimal, ela é birracional a uma superfície minimal. Então, suponha que S é uma superfície minimal. Tá bom?
E vamos definir os seguintes invariantes birracionais. Então, considere os seguintes invariantes birracionais. Ser invariante birracional quer dizer que é um número associado à superfície, tal que se a superfície é birracionalmente equivalente à outra, o número é o mesmo. Tá? O número não muda por mapas birracionais. Primeiro invariante é o chamado gênero geométrico, PG. Tá? G vem da palavra gênero, que é simplesmente o número de formas. O número, desculpa, de duas formas, de grau máximo, né? No caso aqui a gente está falando de superfície, então o grau máximo de uma n forma é 2, então o número de duas formas linearmente independentes, ou seja, a dimensão do espaço de seções do fibrado de duas formas. Tá? Uma seção no fibrado de duas formas é uma duas forma definida em toda a superfície. Né? Isso aí é a mesma coisa. Lembra, só para utilizar a notação de divisor, né? Que é o divisor canônico. Divisor canônico é o divisor cujo fibrado associado é o fibrado canônico. Fibrado de duas formas. Tá? Então, quantas formas de grau máximo tem? Linearmente independentes, claro. Isso é o gênero geométrico. O plurigênero é bem parecido com o gênero geométrico, só que você não vai considerar somente o fibrado canônico, mas potências dele. Você pode estar permitido tensorizar ele. Eu vou tentar explicar por quê. Isso aqui é o número de seções linearmente independentes, a dimensão do espaço vetorial de seções, de S ou S M. Tá? Isso aqui, como vocês devem lembrar, é a mesma coisa que o S MKS. A identificação entre fibrados e divisores leva à soma de divisores em produto tensorial de fibrados, né? Então, se eu faço produto tensorial de um fibrado m vezes, é a mesma coisa que somar o divisor com ele mesmo ali, m vezes. Por que eu tenho que fazer isso? Porque, em geral, eu não vou ter duas formas aqui. Eu não vou ter seções. Mas lembra pelo teorema de Riemann-Roch. Acho que eu falei disso, né? O teorema de Riemann-Roch. Eu falei, tá aqui. A característica de Euler, ela tende a crescer se eu colocar um M aqui, que acompanha o D, né? Se eu faço a soma de D vezes essa característica de Euler, aqui vai aparecer M ao quadrado, né? Porque eu faço interseção de D com D. Se eu troco D por MD, vai aparecer M ao quadrado, e a tendência é que esse número cresça, né? Se eu troco D por MD, e eu faço M1, 2, 3, 4, o que provavelmente vai acontecer é que esse número cresça e eu possa encontrar seções nesse fibrado associado não a D, mas a MD. Então, muitas vezes, esse próprio fibrado não tem seções, esse fibrado não possui seções, esse ou esse, né? Ou possui poucas, né? Mas se eu tensorizo, eu consigo encontrar seções. Né? Lembra que a gente precisa de seções para definir os mapas nos espaços projetivos. Então, esse número é importante, o plurigênero, ele depende de M, né? Ele está definido para cada M, o M aparece aqui na definição. Tem a irregularidade, que é o número de informas. Mas, Michael, esse número igual pode ser zero também, não? Pode, claro, pode. Mas é a tua segunda tentativa, né? O primeiro pode, se o primeiro não é zero, beleza. Mas pode ser zero. Aí você tenta fazer crescer o espaço utilizando o Riemann-Roch, né? Mas pode ser zero, claro.
Pode ser. De fato, são esses que a gente vai estudar, né? São esses, são esses que são mais fáceis de classificar. Aqueles que têm sempre zero são classificados rapidamente. A irregularidade é o número de formas. Eu vou contar quantas formas linearmente independentes tem. Isso aqui por teoria de Rod, que eu não vou explicar agora. A dimensão do primeiro grupo de cohomologia do fibrato trivial. Tá? Isso aqui não é importante, a segunda igualdade você pode só dizer oi para ela, não precisa pensar muito nela. E outro número que sim vai ser importante para nós é a característica de Euler da superfície, que lembra que é a suma alternada, né? A característica de Euler de S é ao H0, fibrato trivial, menos H1, fibrato trivial, mais H2. Com um pouquinho de trabalho, você vê que o primeiro número é sempre 1, porque a superfície compacta, não existem funções holomorfas não constantes nela. Uma seção do fibrato trivial é uma função holomorfa em S, né? O segundo número é o número de formas, que está aqui, justamente, já que eu mencionei, vou utilizar, né? Então é Q. E o terceiro número é o gênero geométrico. Embora não apareça, né? Porque aqui aparece como número de seções do fibrato canônico, aqui é o segundo grupo de cohomologia, mas por um teorema chamado de dualidade de Serre, esses números são iguais. Então, o que você pode guardar é que a característica de Euler é um invariante encontrado a partir dos outros invariantes. Tá? Agora, por que é um invariante? Eu vou tentar explicar rapidamente por que é um invariante birracional. Sempre que você quer ver que um número é um invariante birracional, você precisa verificar que ele não muda por explosões. Se você pega essa linha, o blow-up de S, num ponto P, né? Essa linha é o blow-up, ponto P de S. Então, você tem que verificar que, por exemplo, o gênero geométrico de S' é o mesmo gênero geométrico de S. Tá? Por quê? Porque todo mapa birracional é, a menos de isomorfismo, uma composição de explosões. Eu não falei isso, isso segue um pouco da resolução de singularidades, né? Lembra que você sabe o que fazer com mapas racionais, fazer explosões, né? Mas isso é um fato que vamos aceitar. O fato é o seguinte, para verificar que um número associado a uma superfície é um invariante, basta você verificar que ele não muda depois de fazer uma explosão. Para superfícies, tá? A explosão de um ponto. Então, eu vou pegar uma superfície, vou pegar um ponto e vou explodir, e vou mostrar, por exemplo, que a irregularidade é a mesma, o número de formas é a mesma. Tá? De um lado é fácil, por quê? Porque eu tenho o mapa Φ, que pega formas em S e leva em formas em S'. Tá certo? Que em esse mapa é o pullback, né? Você pega uma forma em S e faz pullback. Isso te dá uma forma em S'. O π é um isomorfismo fora do divisor excepcional entre S' e S fora o ponto que você explodiu. Então, esse mapa é injetivo. Tá bom? É injetivo. Para mostrar que você tem uma bijeção, né? Para mostrar que esse mapa é um isomorfismo de espaços vetoriais, basta mostrar que você tem uma inversa, né? Tem um mapa no outro sentido. Então, o que você faz no outro sentido? Então, você pega uma forma em S', que é H0. Você pega uma forma em S', você considera a restrição
a S' menos o divisor excepcional. Isso vai de S' menos o divisor excepcional em S menos o ponto que você explodiu. Isso em um isomorfismo, então tem inversa. Então você tem a inversa disso. A inversa da restrição, né? Tem um isomorfismo entre S menos P e S' menos o divisor excepcional. Então você pode pegar a sua forma ômega', que está definida em S' e restringir o complementado divisor excepcional. E aí você traz por esse mapa, né? Vamos chamar esse mapa de G. G é um isomorfismo. Então você faz o pullback de ômega' restrito a S' menos C. Né? Ômega' restrito a S' menos C é uma forma em S' menos C. Você traz pelo G, que é um isomorfismo, e isso vira uma forma. Isso aqui vira uma forma em S menos P. Forma em S menos P. Agora você tem uma superfície, você está tirando um ponto, você aplica o teorema de extensão de Riemann, tá? Para mostrar que uma forma em S menos P sempre é uma forma em S. Essa singularidade é removível. Tá? Então você tem uma forma em S. Teorema de variável de análise complexa, né? Se você tira um ponto, a singularidade é sempre removível. Quando você tem dimensão 1 e você tira um ponto, função de uma variável complexa, claro, a singularidade poderia ser essencial. Você precisa que a função seja limitada na vizinhança, né, da singularidade. Mas quando você está numa superfície, as singularidades isoladas são sempre removíveis. Elas não podem ser essenciais, tá bom? Então, vamos definir agora o anel canônico. Vamos aqui agora. Bom, isso prova que começo com uma forma em S' e acabo com uma forma em S. Tá? Então, eu tenho um mapa no outro sentido. Portanto, a irregularidade de S, ou seja, o número de formas em S e o número de formas em S'. Portanto, é um invariante birracional. Tá? Deixa eu ver. Agora eu vou falar do anel canônico. Você tem uma maneira natural, né, de definir um mapa, que é o produto tensorial. Você pega uma seção desse fibrado, que é a mesma coisa que esse aqui, MKS, né? Você pega uma seção desse, NKS, e você tensoriza, né? Você tensoriza fibra a fibra, e você tem uma seção desse fibrado. M mais N. KS. Você tensoriza seções e você obtém uma seção do produto tensorial, claro. Tá? Isso define uma graduação, então, nesse anel R, tá? Que é chamado anel canônico. Esse aqui é chamado anel canônico. Você tem um produto, isso vira um anel, né? Tá bom? Você pega uma seção de MKS, uma seção de NKS, você tem um produto, que é o produto tensorial. Então, ele vira um anel com uma graduação, né? Os elementos de grau D, ou de grau M, RM. Os elementos de grau M são as seções do fibrado associado a MKS. E eu defino o número PD como a dimensão desse espaço vetorial. Tá? Esse é um número finito. Ele muda quando você muda o D, né? O M, talvez seja melhor chamar M. Estou chamando. Eu vou chamar de M.
Esse anel graduado tem uma função de Hilbert, né, que é a dimensão da parte graduada de grau, da parte homogênea de grau M, e a gente pode definir a dimensão de Kodaira justamente utilizando essa graduação. Então, a dimensão de Kodaira da variedade tem várias definições, né? Então, a dimensão de Kodaira é a definição fundamental para nós. Mas, como vocês vão ver, a gente não vai utilizar em toda a sua grandeza, vamos utilizar só uma parte dela. A dimensão de Kodaira é Kodaira de S, por definição, Olin-Sup, quando M tende a infinito, do logaritmo de P, M, S, sobre o logaritmo de P, sobre o logaritmo de M. Tá? O que acontece? A dimensão desse anel, como eu disse, ele tende a ter um crescimento polinomial, pela fórmula de Riemann-Roch. Tá? Ele tende a ter um crescimento polinomial. Então, aqui eu estou calculando qual é esse crescimento. Né? Por exemplo, se essa dimensão aqui fosse m ao cubo, quando você toma o logaritmo, isso vai tender a ser 3. Né? Se crescer como m na 5, isso vai ser 5. Então, isso te diz que tipo de crescimento polinomial está tendo o plurigênero. Né? Essa dimensão aqui é o plurigênero. Né? Exatamente, é isso, né? O plurigênero. Tá bom? Claro, esse número poderia ser sempre zero, como o Rubem observou, e aí você não pode tomar logaritmo. Nesse caso, você diz que a dimensão de Kodaira é menos infinito. Tá? Então, aqui tem um caso que eu tenho que definir diferente, né? Menos infinito, se esse número for sempre zero. Ou seja, no caso em que eu nunca tenho seções desse fibrado. Desse aqui. Ou desse, né? No caso em que esse conjunto sempre é trivial. Esse espaço vetorial é trivial. Tem dimensão zero. Então, nesse caso, não posso tomar logaritmo, claro. Não vai ter crescimento nenhum polinomial. Eu digo que a dimensão de Kodaira é menos infinito. Tá bom? Tem uma maneira equivalente de definir a dimensão de Kodaira. Mas vocês vão sentir, pelo menos, que é análoga. Que é essa. Que é o mínimo. K tal que PMS sobre M na K é limitada. Se PMS cresce como M na K, esse quociente vai ser limitado. Né? É o menor número tal que isso acontece. Tá? E, claro, menos infinito. Se o número é sempre zero. Né? Que aí, porque aí a sequência vai ser sempre limitada. Né? Se esse número sempre é zero, independente do valor de K, essa sequência vai ser sempre limitada. Então, nesse caso, eu digo que é menos infinito. Tá bom? Então, basicamente, a dimensão de Kodaira diz como cresce o plurigênero. Que tipo de polinômio o plurigênero tende a ser. Né? Tá bom? E tem um caso simples. Deixa eu ver se dá espaço aqui. Isso. Então, eu vou primeiro dizer o que acontece quando a dimensão de Kodaira é menos infinito. Vamos logo nos livrar desse caso, que é o caso em que nunca tem seções, né? O anel canônico é sempre trivial, nunca tem seções nem do fibrado canônico, nem de potências dele, tensorizados, né? Então, nesse caso, a gente pode dizer que esse é P2
birracionalmente equivalente a P2, tá? Ou é uma superfície regrada. Uma superfície regrada, eu vou dizer aqui que é. Uma superfície regrada significa que existe superfície regrada é uma superfície tal que existe uma fibração cuja fibra é P1. Isto é, existe um mapa π de S para B, onde B é uma curva, tal que a fibra B é uma curva suave, né? Curva suave, tal que a fibra é sempre P1. Top. Tá? Então, seria uma superfície. Deixa eu ver, estou deixando espaço. Tô, né? Então, seria uma superfície mais ou menos assim. Esse aqui é esse. Tá. E a fibra é sempre P1. Essa carinha aqui, sempre em P1. Tá? Um exemplo para você imaginar é P1 vezes uma curva. Isso aqui, se você projeta em B, tem fibra P1. Segunda projeção. Isso é um exemplo típico de superfície regrada. Tá? Como eu estou supondo que esse é minimal, basicamente esses são os únicos exemplos que eu vou conseguir construir, ou pequenas modificações. Tá? Então, só tem dois tipos de superfícies, nesse caso, dimensão de Kodaira menos infinito. Lembra que isso aqui equivale a você pedir que essa dimensão seja sempre zero. Para todo M. Né? Isso aqui equivale a você pedir que a dimensão de Kodaira é menos infinito. Então, se eu assumo que essas superfícies já estão entendidas, né? Uma delas é P2, é o exemplo típico, e a outra é a superfície regrada. Então, a partir de agora, eu vou supor que a dimensão de Kodaira é sempre maior. Né? Então, a partir de agora, e para sempre na vida, vamos supor que a dimensão de Kodaira é pelo menos zero. Tá? Não estou no caso extremal de menos infinito. Tá bom? Então, eu sempre vou supor isso. Não só agora, sempre. Tá? O caso que não acontece isso já está ali. É o P2 ou é uma superfície regrada. Tá bom? Então, o que acontece? Claro, a superfície regrada, basicamente, eu sempre posso construir ela a partir... Bom, eu não vou entrar em detalhe. Pensem que é esse tipo de superfícies. Tá? Não é exatamente isso, mas é quase isso. Quando a superfície não é regrada, quando a superfície não tem dimensão de Kodaira menos infinito, então você tem a unicidade do modelo minimal. Significa o seguinte: se você tem que duas superfícies são o modelo minimal de uma superfície, então essas duas superfícies têm que ser isomorfas. Só tem um modelo minimal. Tá? Então, eu vou enunciar da seguinte maneira: se S e S' são minimais, e eu tenho um morfismo birracional entre elas, é birracional,
Então, F é um biolomorfismo. Não tem pontos de determinação, nem ele, nem a inversa dele. Então, quando você está numa superfície minimal, que não é aquela que tem dimensão de cor menos infinito, o modelo minimal é único. Isso não vale quando a dimensão de cor é menos infinito, tá? Isso é falso. Então, agora vamos definir... Tirar aqui o caçapa. Ficou quente. Vamos definir um fibrado NEF, ou um divisor NEF. Tá? NEF, para mim não. Tem várias interpretações, tem pessoas que chamam de maneira diferente. Para mim, o que mais sentido faz é numerically eventually free. Tem gente que fala que é numerically effective. NEF. Eu acho que é a segunda. Então, olha só qual a definição. Então, eu vou dizer que um divisor é NEF, é muito fácil, né? De um divisor, né? NF, se ele intersecta qualquer curva de maneira não negativa. Para toda curva irredutível. Lembra que de um divisor pode ter várias componentes, inclusive pode ter componentes negativas. Lembra que D é... Lembra que D é um divisor, então é assim, né? Então, os coeficientes aqui podem ser positivos, negativos, não interessa. Que a gente tem que L em F quando a interseção com qualquer curva irredutível é não negativa. Tá? Então, a gente tinha a definição de divisor efetivo. Um divisor efetivo é quando esses coeficientes são sempre não negativos. Vou lembrar aqui. Aí se é efetivo, se aí é maior ou igual que zero para tudo. Então, uma maneira de ver essa definição de NEF é pensar assim: o divisor se comporta numericamente como se fosse efetivo, né? Numerically effective, ou seja, ele corta as curvas de maneira não negativa. Mas essa definição não é muito boa, porque tem o seguinte exemplo. Para mim não é muito boa. Tem o seguinte exemplo. Você pega o blob, né? O blob de P2 na origem e pega aqui o divisor excepcional. Aqui dentro pega o divisor excepcional. Tá bom? Então ele é efetivo, porque ele é uma curva, né? Isso aqui é uma curva irredutível, curva excepcional. Então ele é um divisor efetivo, né? Ó, só tem um elemento e o coeficiente é 1. Então é efetivo. Tá bom? Por outro lado, se ele fosse NEF, se ele fosse numericamente efetivo, ele teria que intersectar todas as curvas de maneira não negativa, em particular ele própria. Né? Mas se você intersectar ele com ele, isso aqui eu já vi, que dá menos 1, que não é negativo, né? Não é maior ou igual que zero. Tá? Então esse é um exemplo de um divisor efetivo, não NEF. Não é NEF. Então, ser NEF não significa se comportar como um divisor efetivo, porque o divisor pode ser efetivo e não satisfaz a condição de intersectar positivamente as curvas. Tá? Por isso que essa definição, para mim, não é muito boa. Mais sentido faz essa outra, numericamente livre, né, ou eventualmente livre, porque quer dizer que ela se move livremente na superfície. Né? Se move quer dizer que ela é equivalente a outras curvas na superfície. Portanto, quando você intersecta com uma curva fixa, com uma curva C, se não é ela, você move ela, e aí
vira uma coisa não negativa, número de interseção. Lembra que quando você tem duas curvas distintas, a interseção é sempre não negativa. Né? A única maneira de você ter interseção negativa entre curvas é tendo autointerseção. Mas se você pode mover o D, ele não vai ter autointerseção com C, porque não vai ter componente em comum. Portanto, é não negativo. Então, esse é o primeiro exemplo. Essa curva não é em F, mas é efetiva. O segundo exemplo é em P2. Né? Esse vai ser P2. Aqui o grupo de Néron-Severi, já vi, não sei se agora, mas vimos quando estudamos fibrados, que é Z, né? Todo divisor é equivalente a um múltiplo de uma reta. Tá? Então, se eu considerar o grupo de Néron-Severi real, seria a tensorização com R, que é R, né? Produto tensorial. Então, espaço vetorial de dimensão 1. Se eu pego um divisor, ele é equivalente a A vezes uma reta, né? Onde é um número inteiro. Né? Se eu pego uma curva irredutível, se C é uma curva irredutível, então ela também é D vezes uma reta, mas aqui D é o grau da curva. Não é D, é C. D é o grau da curva, portanto é não negativo. Né? Portanto, D vezes C vai dar A vezes D. Uma reta interceptada com uma reta é 1, né? Elas se interceptam num ponto. Então, isso aqui vai ser maior ou igual que zero para toda a curva, né? Para toda C, se somente se o A é maior ou igual que zero. Né? A vezes D, A é um número inteiro qualquer, ele vezes D é maior ou igual que zero para todo D não negativo, se somente se A é não negativo. Então, aqui, se eu vejo o grupo de Néron-Severi como uma reta real, aqui o zero, os divisores NEF são esses daqui. Os que estão desse lado. Acho que eu não precisava tensorizar, não, né? Por que eu tensorizei? Não sei. Não precisava. Aqui fica com os números. Fica assim. Vamos dizer. Es que você quiere ver na recta toda, ¿no? Si no van a ser só puntos. Mas pensa. Não tem problema, não. Pensa em pontos. Quando eu estou marcando vermelho, são pontos. Né? Tá? Então, esse você já está vendo como é, né? Os divisores efetivos. Agora eu faço um exemplo um pouquinho mais interessante. O blow-up de P2 na origem. Né? Lembra que o grupo de Néron-Severi tem aqueles que vêm da base de P2, né, antes de fazer a explosão, e tem os múltiplos de divisor excepcional. E essa aqui é uma soma direta ortogonal. Né? Então, quando você pega um divisor, ou dois divisores, né, pega D, aqui, vamos dizer que ele tem uma parte que vem de P2, grupo de Néron-Severi de P2 C Z, né? É o grupo gerado pela reta, tá certo? Então aqui é a pullback de uma reta, mais B vezes o divisor excepcional, tá bom? E agora eu pego uma curva que é M vezes o pullback de uma reta, mais N vezes o divisor excepcional, tá? E eu vou fazer a interseção de D com C. Quero que seja sempre não negativo para toda a curva. Tá? Então, isso aqui dá o quê? A vezes M. Eu faço π estrela L, interseção com π estrela L,
intersectar depois de fazer pullback ou antes é a mesma coisa, é a propriedade do blow-up, né? Então, aqui dá L vezes L, que é 1, porque é uma reta. Π estrela L vezes C, agora eu vou fazer os produtos mistos, né? Π estrela L vezes C é zero, porque essa soma direta é ortogonal. Tudo que vem de P2, quando você interceptar com múltiplos do excepcional, dá zero. Então, π estrela L vezes C dá zero. Então, os dois produtos mistos vão embora. E aqui tem B vezes N, E vezes C, que é a autointersecção de E, que é menos 1. Então, você tem isso. E você quer que isso seja não negativo para toda a curva C. Tá bom? Em particular, eu posso pegar, por exemplo, C como sendo o divisor excepcional, ou seja, M0, N1, tá bom? Se ser o divisor excepcional, isso tem que valer para toda a curva, em particular para o divisor excepcional, né? Isso dá que B é menor ou igual que zero, né? Então, estou na parte inferior, né, do plano AB, e depois eu vou pegar o transformado estrito de uma reta. Lembra que você tem uma reta em P2, você pega o transformado estrito. O transformado estrito de uma reta é o pullback da reta menos o divisor excepcional. Lembra que tem aqui, tem a origem, estou explodindo. Tem aqui o divisor excepcional. Estou pegando uma reta, estou fazendo pullback, e tenho aqui o transformado estrito. Isso aqui é pullback menos o divisor excepcional. Por que menos? Por que menos o divisor excepcional? Porque lembra, quando eu fiz a conta, lembra aqui, acho que é instrutivo fazer isso. Quando eu fiz aqui, aparece a multiplicidade com que a curva passa por esse ponto. Tá? Se a equação da curva tem parte linear, aparece E. Se passar só com parte quadrática, cúbica, vai aparecer aqui aquela multiplicidade. Então, como eu estou pegando uma reta, ela passa com multiplicidade 1 pela origem, portanto, aparece somente E. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho que M é 1 e N é menos 1. Então, o que eu vou ter é que A mais B é maior ou igual que zero. Então, essa condição com essa, um pouco de trabalho dá para ver que isso é exatamente os divisores Neff. Essa parte aqui. Tá? É sempre um cone. Tá? O conjunto de divisores Neff forma um cone, chamado cone Neff, né, de fato. Então, nesse caso do blow-up, o conjunto de divisores Neff mais interessante é formado por esse cone. O grupo de Néron Severi, você vê que tem posto 2, né? Se você tensoriza por RR, vai te dar R2, o plano inteiro. E esse aqui é o cone Neff. Tá bom? Tem alguma dúvida até aqui? Comentário? Eu só tenho uma na definição da dimensão de Kodaira. Aí caiu minha internet um pouco. Não sei se você falou. Por que o logaritmo? Tipo, ou seja, por que a gente faz logaritmo? Tipo, é uma definição um pouco assustadora quando eu vi pela primeira vez, né? Então, não sei se faz Ou seja, qual a motivação de fazer essa definição? É assustadora? Bom, pelo menos para mim, quando vi a primeira vez... Para mim foi também. A motivação é o teorema de Riemann-Roch. O que você tem, em geral, quando você tem aqui estão as superfícies, mas quando você tem uma variedade de dimensão n,
que você espera disso é que o crescimento seja, no máximo, como m na dimensão da variedade. No máximo, pode ser menos. Mas esse crescimento, você espera que assintoticamente, para valores de m grandes, seja próximo disso. É o que você gostaria, né? É o esperado pelo teorema de Riemann-Roch. Então, quando você toma logaritmo, é justamente para você ver qual é o expoente que vai aparecer no crescimento. Se ele cresce como m ao quadrado, essa dimensão de quadrado vai dar 2. Se cresce como m ao cubo, vai dar 3. Você toma o logaritmo para ver que tipo de crescimento polinomial está aparecendo no plurigênero. Essa é a motivação, eu acho. Esse logaritmo é sempre o ln, né? Na base E? Sim. Sim. Mas isso não é importante desde que você tome a mesma base no numerador e no denominador. O importante é você pegar o expoente, né? Se o PM é da forma m na 5, quando você toma o logaritmo, você vai pegar o 5. O logaritmo de m vai sumir, vai cancelar com o denominador. Então, você coloca limite sup porque não sempre esse limite vai existir. Claro, esse poderia às vezes ser 0, às vezes ser 1. Você quer saber o comportamento assintótico, né, dessa sequência. E por que definimos como menos infinito quando for 0? Porque o logaritmo de 0 é menos infinito, né? Seguindo essa linha, né? Ou seja, tentando achar o exponente. A definição de logaritmo é exatamente isso, né? Você tentar achar o expoente. E quando tende a 0, o logaritmo é menos infinito. Tá. Tá bom? Valeu. Então, vem aqui o super teorema, que o Ruben falou que era falso na semana passada, mas ele estava esquecendo que nós nunca mais iremos considerar superfícies com dimensão de Kodaira menos infinito. Nós sempre vamos considerar isso. Tá? Cadê? Tá aqui. Então, nessa situação, ser nef, ou seja, que o divisor é importante para nós é o divisor canônico. Tá? Ele é nef se somente se a superfície é minimal, ou seja, as superfícies minimais, que são aquelas que a gente quer estudar, são caracterizadas pela propriedade numérica de ser nef, que o divisor canônico é nef. Numérica, né, porque é uma condição de interseção, numérica, né, da forma de interseção. Então tem uma parte bonita aqui, tem uma parte fácil da prova, fácil uma vez que você pensou nisso 4 ou 5 anos, né, que acho que é a ida. Por quê? Se é nef, tem que ser minimal. Então, suponha que não é minimal. Se esse não é minimal, então você tem que existe uma curva excepcional nela, né? Então, existe E dentro de S, curva racional, com interseção menos 1. Se não é minimal, quer dizer que essa é a explosão de alguém. Né? Bom, e nesse caso, você aplica a fórmula do gênero. Você sabe que o gênero é 0. E você chega aqui, KS vezes C. Você tem o seguinte, né? Mais C ao quadrado é 2 gênero menos 2. Isso aqui é a fórmula do gênero, tá? Gênero aritmético, que no caso é o mesmo, porque é uma curva racional. O gênero é 0, porque é uma esfera de Riemann. Então, isso dá menos 2. Esse número aqui é menos 1. Então, KS vezes C é menos 1. Então, não pode ser nef, né? Tá? Porque para ser nef tem que ter interseção não negativa com todas as curvas, em particular com o divisor excepcional. E aqui eu não sei o fato de dimensão de Kodaira. Isso vale sempre. KS nef implica minimal sempre. Tá? Independente da dimensão de Kodaira. Agora que eu vou utilizar
para a volta, que a dimensão de Kodaira não é menos que infinito. Então, vou supor que esse é minimal e vou mostrar que é Nef. Tá? Então, vamos lá. Eu acho uma prova muito bonita. Vamos supor que KS não é Nef. Tá? Então, suponha que KS não é Nef. Não ser Nef quer dizer que existe uma curva cuja interseção com KS é negativa, né? Negativa. Certo? Onde ser uma curva. Tá bom? Eu vou tentar mostrar que C é uma curva excepcional, ou seja, C é racional e tem a utilização menos 1. Tá? Então, olha só. Primeiro, eu sei que o plurigênero não é sempre zero. Tá? Então, eu sei que existe M positivo, né? Tal que plurigênero é maior que zero. Plurigênero era a dimensão, né, desse fibrado MKS. Tá? Então, existem seções não nulas. Portanto, eu posso pegar uma seção. Então, tome sigma, uma seção não nula aqui, né, desse fibrado. Não nula. Tá bom? Se eu pegar o divisor de zeros da seção, lembra que quando você tem uma seção do fibrado associado ao divisor, quando você toma o divisor de zeros, você recupera a seção, o divisor. Né? Então, se eu pegar o divisor de zeros, da seção, ele é um divisor efetivo, né? Porque ele pode ter várias componentes, claro, o conjunto de zeros de uma função, de uma seção holomorfa, né? Mas, como é holomorfa, não tem polos, só tem zeros, todos os coeficientes são não negativos. Tá bom? Ou seja, se eu escrevo isso assim, todos os coeficientes são não negativos. Porque é uma seção holomorfa, né? Só tem zeros, não tem polos. Tá? E, além disso, SD é equivalente a MKS. Porque você está pegando a seção, o divisor de zeros de uma seção do fibrado associado a MKS. Quando você toma o divisor de zeros, você recupera teu divisor. Recupera pelo menos numericamente. Tá bom? Então, você sabe que KS vezes C é negativo, então você tem que D vezes C é MKS vezes C, porque D é equivalente a MKS, né? Isso aqui é negativo. M é positivo, KS vezes C é negativo, então é negativo. Tá? Isso quer dizer que alguma das componentes tem que intersetar negativamente o C. Né? D é esse somatório. E esses coeficientes são todos não negativos, né? Porque o divisor é efetivo, como eu disse. Se todos esses componentes intersectassem positivamente com C, a interseção daria positiva. Mas eu sei que a interseção é negativa. Então, alguma componente daqui tem que intersetar C negativamente. Tá bom? Mas C e CI são irredutíveis. C e CI são curvas irredutíveis. São curvas irredutíveis. Então, elas têm que ser iguais. Porque se elas forem diferentes, se elas são distintas, se você tem duas curvas irredutíveis distintas, a interseção é não negativa. Que é o número de pontos contados com multiplicidade de interseção. A única maneira de você ter interseção negativa é quando você entre curvas irredutíveis é quando elas são iguais. Essa propriedade está nas primeiras, acho que nas primeiras propriedades da interseção. Hein? Deixa eu ver.
Tá aqui, ó. Se você tem curvas irredutíveis sem componentes comuns, de fato vale para curvas não irredutíveis, né? Então é sempre não negativo. Então se eu tenho que são irredutíveis e a interseção delas é negativa, então tem que ser iguais. Então estou onde estou. Tá bom? Então tem que ser iguais. Então eu tenho que autointerseção C vezes autointerseção de C, C vezes C, que é a mesma coisa que C vezes CI, né? Porque C e CI são iguais, é negativo. Que é isso que eu estou colocando, que eu sei aqui, né? Que eu coloquei aqui. Tá? Então eu tenho duas condições. Eu tenho que KS vezes C é negativo, e eu tenho que C vezes C é negativo. Então, no máximo pode ser menos 1. Né? É um número inteiro, um número de interseção. Os dois, no máximo, são menos 1. Então, eu posso concluir que KS vezes C mais C ao quadrado é menor ou igual que menos 2. Tá bom? Mas, o que eu falei hoje na revisão foi essa propriedade aqui, que a interseção é maior ou igual que menos 2. A interseção não, esse é número, KSC mais C ao quadrado é maior ou igual que menos 2. Mas acabei de falar que é menor ou igual, então tem que ser menos 2. Né? Então, nesse caso, a curva é suave e é menos 1. Tá? Muito bonito, né? Então, C é suave. C ao quadrado é menos 1. Desculpa, C é suave. C é racional. P1. E essa soma tem que ser exatamente igual a menos 2. KS vezes C mais C ao quadrado tem que ser exatamente igual. Não pode ser menor que menos 2, né? Porque eu já falei que é maior ou igual que menos 2. No mínimo é menos 2. E que estou falando que no máximo é menos 2. Não pode ser menos 3. Então, talvez eu pulei um passo aqui. Talvez deveria falar que KS vezes C mais C ao quadrado é menos 2. Tá? E com isso eu ganho também que C ao quadrado é menos 1. Né? Porque se fosse... Aqui, os dois somando são negativos. Se um deles fosse menor que menos 1, já seria menor que menos 2. Então, C ao quadrado tem que ser menos 1. Portanto, uma curva excepcional. Né? É uma curva isomorfa P1 com autointerseção menos 1. Critério de contratibilidade de Castelnuovo. Pelo critério de Castelnuovo, C é excepcional. Curva racional com autointerseção menos 1. Não pode, porque estou supondo que é a superfície mínima. Tá bom? Então, isso prova o teorema. Então, você vê que eu utilizei fortemente o fato de ter seções, né? Tá bom? Mas só na volta, não? Na ida sempre vale, não? A ida vale sempre. E eu sou aqui, basta que exista um M, eu nem preciso me preocupar com como é o comportamento do plurigênero. Eu só quero que, para algum M, esse número seja positivo, que em algum momento exista uma seção. Não necessariamente você vê, eu não preciso de uma seção do fibrado canônico, basta com que seja de um múltiplo. Né? E basta com que, em algum momento, exista uma seção, que não seja sempre zero, esse plurigênero. Né? Claro, o caso em que sempre é zero é o caso de dimensão de Kodaira menos infinito. Ali não vale esse critério. Né? Finalmente, classificação de Henriques. Eu pensei que eu iria mais devagar e escrever toda a classificação para não me enrolar na hora, mas
Vamos lá. Eu vou dar a classificação, vou fazer um exemplo. Talvez teria sido melhor fazer mais um exemplo. Posso fazer também. Outro exemplo muito bonito. Tá? Vamos lá. Vamos primeiro falar da classificação de Henriques. Tá? Então, tem uma classificação. Eu não vou explicar a classificação, mas talvez no futuro a gente possa estudar um pouco de teoria de Mori e uma consequência da teoria de Mori. No caso de dimensão 2, é a classificação de superfícies. Então, se a gente estuda a teoria de Mori, a gente consegue chegar nesse resultado aqui. Hoje eu não vou chegar, porque, inclusive, a gente não está muito interessado na classificação, eu estou interessado na parte que a classificação não chega. Tá? Então, vamos lá. Quando a dimensão de Kodaira é menos infinito, eu já sei como é a minha superfície. Ou é P2, ou é uma superfície regrada. Tá? Então, agora eu vou supor que a dimensão de Kodaira é não negativa. Bom, então, estamos numa das seguintes situações. Ou a dimensão de Kodaira é zero. Então, ali tem três casos. Tá? Esse é uma superfície K3. O que é uma superfície K3? Uma superfície K3 é uma superfície cujo fibrado canônico é trivial. O fibrado canônico da superfície é trivial. E não tem formas. A irregularidade é zero. Tá? Esse K3 vem de 3 nomes que começam com K, que eu não me lembro agora. Não sei se algum de vocês sabe. Mas não é importante. Então, esse é o primeiro caso da dimensão de Kodaira. Então, você classifica a superfície pelos seus invariantes birracionais, né? Então, lembra, o fibrado canônico é trivial e ela não possui formas. Toda forma é zero. Ou essa é uma superfície de Henriques, que significa que o canônico não é trivial, mas ele é de torção de ordem 2. Se você tensoriza 2 vezes ele mesmo, ou se você soma 2 vezes o divisor canônico, ele é trivial. Tá? Lembra que isso aqui corresponde a esse fibrado tensorizado com ele 2 vezes, né? Então, ele é de torção, que a gente diz de torção de ordem 2. E não possui formas. Tá? Essa é uma superfície de Henriques. Ou é uma superfície abeliana. Uma superfície abeliana é um quociente de um toro, né? É o quociente de C2 por um reticulado. Tá? Nesse caso, o fibrado canônico é trivial e ele possui 2 formas. Que é normal, né? Aqui tem as formas dx, dy, elas descem para o reticulado, então você tem 2 formas em S. Tá? Então, o caso de dimensão de Kodaira zero tem esses 3 casos. Claro, dentro de cada um tem vários exemplos distintos, né? Mas tem esses 3 casos. Se a dimensão de Kodaira for 1, então a superfície é uma superfície elíptica. Ou seja, existe uma fibração, existe um morfismo da superfície numa curva suave, tal que a fibra geral tem gênero 1, ou seja, um toro. A fibra geral é suave, né? Pelo teorema de Sarra. O teorema de Sarra diz que quase todo elemento da imagem é um valor regular. E quando você tem um valor regular, o teorema da função implícita, sei lá, diz que a primagem de um valor regular é uma variedade suave. Né? Então, a fibra genérica é suave. E é um toro, tem gênero 1. É uma curva complexa de gênero 1. Nesse caso, a autointerseção do fibrado canônico é zero. Tá? Então, o fibrado canônico não é trivial, necessariamente, mas se você intersecta ele com ele mesmo, ele dá zero. Então, temos o caso de dimensão de Kodaira menos infinito, 0 e 1. Estão todos classificados. Quando tem dimensão de Kodaira 2, a gente chama isso de superfície de tipo geral. E não tem nenhuma classificação. A gente não, diz muito pouco nesse caso. De fato, a classificação não diz nada. Diz quando é 2, é de tipo geral. Tá bom? Então, essa é a definição de superfície de tipo geral. Significa que o plurigênero cresce de maneira quadrática, né?
plurigênero cresce quadraticamente, pelo menos quando o M é muito grande. Então, o que eu vou fazer agora é dar exemplos de superfícies de tipo geral. Tá? Acho que eu tenho tempo de dar 2 exemplos. Então, eu vou dar um exemplo mais rápido. Tem coisas que vocês vão ter que aceitar, eu vou falar um pouco mexendo as mãos, mas é bom ter esses exemplos na cabeça, né, para ver que a gente está falando de alguma coisa. Né? De fato, são muitos exemplos. Tá? Então, primeiro exemplo, pega um produto de duas curvas. As curvas são superfícies de Riemann, né, compactas. Então, elas têm um gênero. Vamos supor que o gênero das duas é pelo menos 2. Tá? Cada uma delas é pelo menos um bitor. Então, tem aqui C1, C2 tem um produto. C1 vezes C2. Tá? Esse é esse produto. Primeiro, essa superfície é minimal. Ou seja, não contém curvas excepcionais. Por quê? Imagina que você tem uma curva excepcional. Tá? Ela não pode ser uma fibra, né, da projeção. Essa aqui é a projeção. Ela não pode ser uma fibra. Por quê? Porque a fibra tem gênero 2 e a curva excepcional tem gênero 1. Então não pode ser uma fibra. Então ele tem que vir e cortar assim. Tá bom? Então você tem o seguinte. Π é um morfismo, é uma curva, então uma curva irredutível. Então π de E, que está contido em C1, é irredutível. Tá bom? A imagem por um morfismo de um conjunto irredutível é irredutível. Isso sempre. Tá? Portanto, se eu tenho numa curva um conjunto irredutível, ou ele é toda a curva, ou é um ponto. Não tem mais. Tá? Não pode ser um ponto, porque se fosse um ponto, o E estaria contido na fibra sobre esse ponto. Né? Pelo menos tem 2 pontos a imagem. Se não, E estaria contido na fibra de π. Tá bom? Então tem que ser tudo. Então, π restrito a E é sobrejetivo. E não constante, sobrejetivo. Tá bom? Mas como C1 é uma curva de gênero 2, ele tem pelo menos 2 unformas. Lembra que o gênero também é o número de unformas. Tá bom? Então, tome uma unforma não nula, unforma em E, em C1, não nula. Então, o pullback você traz para... Você pega essa restrição, faz o pullback. Isso é uma unforma não nula. Em E. Mas se é P1, P1 tem gênero 0, ou seja, não tem formas. Não tem unformas não nulas. Tá? Então, isso é uma contradição. Então, não pode conter curvas excepcionais. Tá? Então, é minimal. Esse produto de duas curvas já é minimal. Então, eu vou calcular os invariantes dela. Tá? Então, primeiro tem a irregularidade e o número de unformas. O número de unformas, quando você pega o produto, você tem... você tem a soma de unformas na primeira curva, mais unformas na segunda. Por quê? Porque você pega unformas na primeira, faz o pullback, isso te dá unformas no produto. Você pega unformas na segunda componente, na segunda curva, faz o pullback para o produto, isso te dá unformas no produto. Né? Então você traz as unformas que você tinha nas curvas para a superfície. Essas são todas. Todas essas linearmente independentes. Tá? Então, o número de unformas é a soma de unformas em C1 mais as unformas em C2. E as 2 formas, o gênero geométrico. As 2 formas é o produto, porque você pega unformas na primeira curva, unforma na segunda e faz o produto exterior. Né?
E aí você vai obter duas formas distintas. Então, é o produto. Tá? Isso aqui, autointerseção é positiva, porque dá esse número. Não vou entrar em detalhes. Tá? E você tem duas maneiras de ver que tipo geral. Ou você calcula o plurigênero, que dá para calcular. Quando um produto é fácil, você acaba em contas em C1 e em C2. Tá? Ou você verifica que esse é minimal e não está na lista anterior. Não satisfaz nem 1, nem 2, nem 3. Então, esse é uma superfície de tipo geral. Então, quase todo produto de curvas é de tipo geral. Basta que as curvas tenham gênero pelo menos 2. De 2 para frente é de tipo geral. Tá bom? E eu vou terminar fazendo outro exemplo, então. Acho que tem tempo. Que é a hipersuperfície em P3. Gente, eu fiz muita coisa. Hipersuperfície em P3. Então, você vai pegar uma hipersuperfície em P3, dada por uma equação. Suave, né? Vou supor que é suave. Suave. E vamos supor que o grau dela, o grau de F, o grau de S é, por definição, o grau de F. Eu vou supor que ele dê maior que 5. Pelo menos de grau 5, mais igual que 5. Tá? Pega uma hipersuperfície de grau pelo menos 5, ou seja, um conjunto de zeros de um polinômio homogêneo de grau pelo menos 5. Suave. Tá bom? Então, vou enumerar de novo uma quantidade de propriedades dela, vou calcular os invariantes e vou mostrar aquele tipo geral. A irregularidade. A irregularidade é o número de formas, não é isso? É zero, tá? Não tem formas. Para ver isso, eu não vou fazer, mas eu vou dizer como isso é feito. A gente precisa analisar a seguinte sequência. Sequência. Acho que tem... A gente tem que analisar essa sequência. O que é essa sequência? O tangente da superfície está contido no tangente de P3 restrito à superfície, né? Se eu considero fibrado tangente de P3 tem dimensão 3. Fibrado tangente de S tem dimensão 2. Cada espaço tangente de S está dentro do espaço tangente de P3, porque S está em P3. E o quociente é o fibrado normal de S. Né? O quociente do tangente de P3 pelo tangente de S é o fibrado normal de S. E esse fibrado aqui é conhecido o de D. Ou seja, a restrição de... Bom, não vou falar detalhes. Você analisa a sequência e mostra que a irregularidade é zero. Tá? Porque esse aqui é conhecido, esse aqui é conhecido também. Você tem que dualizar a sequência, de fato, porque aqui tangente eu quero cotangente, né? Quero formas. É assim que a gente mostra. Segunda propriedade, o canônico, sim. O fibrado canônico de S. Isso é bom guardar, tá? O motivo acho que dá para provar. Dá para provar da mesma sequência. Mas, bom, o importante é guardar isso aqui. O canônico, lembra que o canônico é fibrado de duas formas, né? Fibrado de duas formas. Yes. OS
D menos 4. O que significa isso? Tá? O que é o S D menos 4? Talvez eu não falei dessa notação bem, né? O S D menos 4 significa que se eu pego o divisor, eu pego tenho aqui a superfície S, dentro de P3, né? Eu pego um hiperplano, uma H-chapéu, quando eu corto, ele me dá uma curva H, que é chamada seção hiperplana. Tá? Então, H é a interseção de S com hiperplano. Tá? H é chamada seção hiperplana. Seção hiperplana. Então, o divisor canônico é D menos 4 vezes essa seção hiperplana. Tá? Essa notação aqui significa isso. Isso aqui é o fibrado associado. De fato, o correto é escrever assim. O correto é escrever assim. D menos 4 é o fibrado associado a esse divisor. Mas a notação usual é você escrever simplesmente o SD menos 4. Já ali está implícito que você está falando de um múltiplo da seção hiperplana. Tá? Então, o canônico é D menos 4 vezes a seção hiperplana. Então, eu vou calcular a autointerseção do canônico. Né? Então, a autointerseção do canônico seria, isso aqui é importante, seria D menos 4 ao quadrado, né? H ao quadrado. Né? Porque KS é D menos 4 vezes H. H ao quadrado é o quê? Você intersectar dois hiperplanos com S. Se você intersecta dois hiperplanos em P3, isso te dá uma reta. Se você corta uma reta com S, pelo teorema de Bezout, ela vai cortar em D pontos, né? Onde D é o grau. Então, isso aqui é interseção de uma reta com S. Porque H ao quadrado. H, lembra que H é a interseção de um hiperplano. H ao quadrado é a interseção com dois hiperplanos. Mas dois hiperplanos se cortam numa reta. Então, isso aqui dá. Então, a conclusão é que KS ao quadrado é D vezes D menos 4 ao quadrado. E, portanto, é positivo. Porque D é pelo menos 5, né? Tá bom? Então, segundo fato. Tá? Agora, terceiro fato é o divisor canônico NF. Por que NF? Porque o múltiplo positivo da seção hiperplana. Tá? Se você corta... Ó, deixa eu fazer aqui. Se você corta com uma curva, isso dá D menos 4 vezes essa seção hiperplana vezes essa curva. Né? Mas se você tem uma curva contida em S, ela vai cortar a seção hiperplana nos mesmos pontos onde a curva corta o hiperplano H-til, H-chapéu. E isso é um número positivo. Né? Você tem uma curva em P3, você corta com um hiperplano, isso te dá um número positivo de pontos. Então, esse aqui é positivo. Portanto, é NF. Ser NF implica, então, que esse é minimal. Então, a minha superfície, a hipersuperfície em P3 de grau pelo menos 5 é sempre minimal. Tá bom? Agora eu vou provar que ela tem dimensão de Kodaira 2. Então, primeiro, eu vou precisar... Eu vou falar aqui um pequeno lema, também acho que é instrutivo. Primeiro, o H0 de 1 menos M vezes KS do divisor associado do fibrado associado a esse divisor tem que ser necessariamente zero. Se M é pelo menos 2.
Tá? O fibrado associado a 1 menos M vezes o divisor KS não tem seções. Por quê? Imagina que ele tivesse, suponha, né? Que você tem uma seção desse fibrado. O H pequeno significa a dimensão do espaço, né? Então, imagina que você tem uma seção desse fibrado. Então, o divisor de zeros dessa seção é sempre efetivo, tá bom? Ou seja, é uma soma de curvas irredutíveis com coeficientes e efetivo, porque é uma seção holomorfa, né? O divisor de zeros é efetivo e ele é equivalente, né, a 1 menos m KS. Você recupera o divisor olhando a seção de zeros, tá bom? Então, se você intersectar com KS, isso te dá essa soma aqui. Só que KS é NF, né? Na propriedade 3. Então, isso aqui tem que ser maior ou igual que zero. Porque KS é NF. Tá? Mas, por outro lado, eu sei que D é equivalente a 1 menos M KS. Então, isso aqui dá 1 menos M KS ao quadrado. KS ao quadrado é positivo, provém na propriedade 2. KS ao quadrado é positivo. 1 menos M é negativo, porque M pelo menos 2. Então, isso aqui é negativo. Contradição. Então, isso prova o lema. Isso prova o lema. Eu vou apagar a prova, porque vai ficar gravado. Acho que posso apagar para ganhar espaço. A menos que alguém queira fazer uma pergunta sobre a prova. Bom, vou apagar a prova. Então, como consequência do lema, eu tenho que essa dimensão aqui é zero. A dimensão do espaço de seções desse fibrado é M, KS. É zero. Isso é uma consequência do lema, tá? O lema termina aqui. Uma consequência do lema. Isso é pela dualidade de Serre. Eu vou enunciar agora a dualidade de Serre na outra folha, tá? Porque é um pouco independente. Dualidade de Serre diz o seguinte. Dualidade de Serre. Não é exatamente isso, é uma consequência da dualidade. Diz que o H0 de um fibrado linear é o H2 do tensorizado do divisor canônico com o dual do fibrado. Dual. Tá? Ou, isso aqui em fibrados, né? Ou em divisórios, se eu falar de divisórios, dualidade de Serre diz que o H0 do fibrado associado ao divisor D é o H2 do fibrado associado ao divisor KS menos D. O dual, né? Lembra que dual se corresponde com menos nos divisores, né? Porque a operação aditiva nos divisores é a operação multiplicativa de tensorização nos fibrados. Tá? Então, essa é a propriedade que eu estou utilizando. Esse aqui é zero para mim, então o H2 do outro também é zero. Esse aqui é zero, então esse aqui é zero. Tá? Então, quando eu vejo a característica de Euler do fibrado MKS, isso aqui dá o H0 de MKS. O H0 do fibrado associado ao divisor MKS menos o H1 mais H2, mas só que H2 é zero, né? Mais H2, só que esse aqui é zero.
Isso aqui é o que a gente provou pelo lema. Tá? Então, eu tenho que o plurigênero, que é esse número, né? Plurigênero, pelo menos é a característica de Euler. Porque outro número é negativo. A característica de Euler é de MKS. E agora eu utilizo a fórmula de Riemann-Roch, né? Isso dá... como é a fórmula de Riemann-Roch? A característica do fibrado trivial mais um meio a autointerseção menos a interseção com o canônico, né? Então vamos lá. Eu já tenho aqui uma cola. Isso aqui dá... Isso aqui vai dar característica de Euler. É só substituir na fórmula de Riemann-Roch, tá? Então dá m menos 1, ks ao quadrado sobre 2. Pela fórmula de Riemann-Roch. Tá? Só que ks ao quadrado positivo. Esse aqui é um número fixo que não depende do m positivo. Esse aqui é um número fixo que não depende do m positivo. Então o crescimento é quadrático, né? Tá aqui, ó. Então a dimensão de Kodaira tem que ser 2. Então a dimensão de Kodaira tem que ser 2. O crescimento é quadrático. Não pode ser mais do que quadrático, tá? É no máximo quadrático. Isso que eu ia dizer, não. Você só conclui que pelo menos é 2, só que o máximo é 2, não? No máximo é 2. Não pode ser mais do que quadrático. Quando você tem uma variedade de dimensão n, a dimensão de Kodaira é no máximo a verdadeira dimensão da variedade. Tá? Mas é muito, muito legal, né? Porque você usa todas as ferramentas da geometria algébrica para concluir mesmo nesse lema aqui, mesmo na prova desse lema, eu acho isso aqui tem que ser 0. Você já está vendo que o que está permitindo com que a gente chegue na dimensão de Kodaira 2 é o fato de ter essa autointerseção do canônico positivo. Ele apareceu aqui, né? Se fosse 0, seria constante. Aqui, esse número aqui é constante. Então, você não tem informação sobre o crescimento. Né? Mas como é positivo, você tem. E você precisou disso, né? Tá? Isso é uma vantagem e, ao mesmo tempo, é um problema com a dimensão de Kodaira, né? Porque você precisa do anulamento da cohomologia. Você precisa do anulamento. Tá? Você não pode fugir, porque se esse aqui não fosse 0, você também não teria essa desigualdade aqui. O fato de... A ferramenta que você tem para contar o crescimento das seções é o teorema de Riemann-Roch. Mas você só pode concluir que isso te diz de fato que o teu espaço de seções está crescendo se você tem um anulamento. Isso aqui tem que ser 0. Senão, você não vai concluir que aqui tem muitas seções. Né? Porque poderia ter aqui também. Então, isso é um defeito da dimensão de Kodaira. Você, para você chutar quem vai ser a dimensão de Kodaira, como estão crescendo as seções, você precisa de teorema de anulamento. Tá? Por isso que é importante a decomposição de Zariski, que eu não falei ainda. A decomposição de Zariski vem e diz, te dá uma maneira de você poder chutar quem vai ser a dimensão de Kodaira. Tá bom? Então, hipersuperfícies de grau pelo menos 5 em P3 são todas de tipo geral. Qualquer hipersuperfície, não interessa quem ela é. Se ela tem grau 5, 6, 7, 8, ela já é de tipo geral. Tá bom? E as outras, Michael? Porque, por exemplo, se D1 dá T2, isso eu sei que é Kodaira menos infinito. D2. D3. D2 é regrada, né? D3 e D4 imagino que é a tórica, então deve ser Kodaira 1, não?
D4, eu acho que é codaira 1. D2 é regrada, então é codaira menos infinito. Essas são todas. E D3 é o quê? Uma cúbica tem infinitas retas. O canônico é negativo, né? O canônico é negativo. Se o canônico é negativo... E certamente isso é conhecido, mas aqui agora eu não estou... Deixa eu parar a gravação aqui para poder bater papo. O Miguel foi embora?